Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Para nós é uma alegria estarmos novamente convosco, nessa companhia maravilhosa, e gostaríamos de cumprimentá-los com a paz do Senhor, dizendo a vocês da nossa satisfação em tê-los conosco, o evangelista Henrique, e Fabiana, e Carlos Henrique. Louvado seja Deus. Nós estamos iniciando mais um culto, irmão Vandenberg, irmã Leda e família. Novamente estamos unidos nesse mesmo propósito de glorificar e exaltar o nome de Jesus nos nossos lares. E, naturalmente, nós estamos vivenciando essa nova experiência e muitas vezes a gente diz para os irmãos, convide alguém, né? A irmã Elisete, a Glória, seus familiares, Pastor Max, e a gente convida, né, os irmãos para irem ao culto, os amigos. E agora nós temos uma nova modalidade de convidar as pessoas para irem ao culto. É somente você pedir para conectarem aí no Facebook, e então eles poderão participar do culto conosco, ouvir a mensagem, cantar os hinos, participar das orações. Glória a Deus. Pastora Sônia Victor e Marcos Victor lá em Brasília, Paulo Henrique, Pastor Max Raulino. Então, é um momento que nós realmente podemos, não tem mais aquela desculpa, pastor, eu convidei, mas a pessoa não quis ir. A pessoa estava em casa e não quer sair de casa, tal. Então, no recôndito do seu lar, você pode levar a mensagem do Evangelho. Liduína Reis, Adriano e Joana. Eu falando na Liduína, esqueci de falar na Robertinha, que é sua companheira fiel, né? Hoje eu estou me redimindo, viu, Robertinha? Rony Cleito e Sofia. E nós, então, estamos iniciando esse culto ao Senhor. E nós podemos realmente cultuar a Deus, mesmo estando distantes uns dos outros. Demontier e família, Pastor Furtado lá em Itapajé, irmã Isabel, juntamente com o irmão Daniel e sua família, lá na cidade de Itapajé. Irmã Cássia, irmão Luan, glória a Deus. Então, irmãos, é o momento de nós aproveitarmos essa oportunidade. E hoje, eu novamente quero fazer aquelas recomendações, né? Para a gente reservar esse minuto, né? Reservar esses momentos, a irmã Ana, para que a gente de fato exalte a Deus, para que a gente glorifique o Senhor e aproveite esses momentos para nós nos aproximarmos de Deus. O Senhor, Ele é onipresente. E a gente costuma falar, irmã Roberta, paz do Senhor, lá no esposo do pastor Max, e a gente costuma falar sobre a onipresença de Deus, e às vezes é difícil explicar, né? Assim, dá um exemplo, mas agora está facílimo, né? O Deus Emanuel, o Deus presente, Ele está aqui no meu lar, junto comigo, Davi, a irmã Márcia. Ele está também aí na sua casa. Ele é um Deus presente. É um Deus que fala aos nossos corações. Alguém certa vez falou se um irmão ele tinha já visto a Deus. Se ele não tinha visto a Deus, como é que ele sabia que Deus existia? E o irmão disse, é fácil. Eu também nunca vi o vento, mas eu sinto o vento. Então, o nosso Deus, ele pode ser sentido. E às vezes a gente, nos nossos cultos, a gente diz, sinta a presença de Deus, irmão Marcos, irmã Elza. E aí, a nossa oportunidade agora de dizer, né? Mesmo eu na minha casa e você na sua, sinta a presença de Deus nessa noite. Nosso Deus, ele é um Deus onipresente. Louvado seja o nome de Jesus. E isso é maravilhoso. Isso engrandece o nome do Senhor, porque Ele não é um Deus que esteja limitado.
Ele é um Deus que pode estar conosco em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, novamente queremos fazer aquelas recomendações, né? Vamos manter o foco, né? Estarmos realmente conectados com Deus. É 1h e pouco. Irmão Eudásio, irmã Cristiane, Talina, Tássila. E vamos adorar realmente ao Senhor nesses momentos. Amém? Então, a nossa recomendação é que você não somente assista o culto, mas que você cultue. Reserve esse momento para Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória. E Ele é merecedor da nossa adoração. Adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Irmão João Carlos ali na Pacatuba, Deus abençoe. Então, nós vamos orar, e quando a gente for orar, feche os seus olhos, coloque-se de fato na presença do Senhor. Irmão Guilherme, Elisângela, nós vamos todos cultuar ao Senhor, certo? E no caso, você deseja fazer um pedido de oração, você coloca aí ou manda pelo WhatsApp. Maiara, Deus abençoe. Pastor Jurandir, glória a Deus. Então, nós faremos a oração ao final e pedimos a vocês que façam suas orações, nos acompanhem, tá bem? E no final do culto a gente vai orar por aqueles que pedirem oração, tá certo? Então, pegue aí a sua harpa, pegue aí a sua Bíblia e vamos cultuar juntos ao Senhor, unidos na mesma fé, essa fé que um dia foi entregue aos santos. Vamos orar uns pelos outros. Então, nesse momento, eu quero convidá-los a orarmos e pedirmos ao Senhor para estar falando aos nossos corações de maneira toda especial. Deus abençoe, pastor Jurandir Souza. Vamos orar nesse momento. Então, aí na sua casa, feche os seus olhinhos, né? Vocês devem lembrar quando aqueles que foram criancinhas na escola bíblica, né? As minhas mãozinhas juntas estão, aquela coisa toda. Então, as criancinhas que também participam do culto, vamos orar nesse momento, em nome de Jesus, e fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai Celestial, em Tua presença, Senhor, excelsa e gloriosa, nós nos colocamos nesta noite, Senhor, para, em espírito e em verdade, Senhor, Te cultuarmos. Ó Pai querido, para que o Senhor esteja visitando cada lar que está sendo alcançado por essa transmissão, ó Deus, e o Teu Espírito Santo esteja falando aos corações e às mentes. Ó Deus, esteja nos conduzindo em louvor e em adoração ao Teu nome. Ó Deus, pois queremos estar mais próximos de Ti, Senhor. Deus, queremos exaltar o Teu nome. Queremos, Senhor da glória, sentir a Tua presença, Senhor. Queremos, Senhor Deus, sentir o Teu cuidado para conosco. E pedimos a Deus uma bênção especial, Pai querido, sobre cada um daqueles que está participando deste culto. Ó Senhor bendito, e que a Tua bênção, Senhor Deus, nos alcance. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor. Recebe a nossa adoração, Senhor da glória, pois a Ti fazemos de todo o nosso coração. Ó Pai querido, e rogamos essas bênçãos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Estamos anotando aqui, pediu o Davi para... Eu mesmo anoto. O Davi anota aqui, por favor, Davi. Os pedidos de oração, irmã Cristiane pelo pai dela e a esposa dele. Glória a Deus, a missionária Georgette Durman. É uma satisfação tê-la conosco, missionária. Que Deus abençoe a sua vida ainda mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vamos louvar ao Senhor. Vamos, nessa hora, abrir as nossas harpas, e vamos louvar ao Senhor, inicialmente, com o hino de número 154. 154, no doce nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos colocar uma música aqui ao fundo, né? E os irmãos vão acompanhar conosco. Louvado seja Deus.
154. Na Leda e Vandenberg. O doce nome de Jesus, belo é a te cantar, alma cheia proclamar, nome bom de Jesus. Jesus, verdadeiro Deus, Jesus sempre louvarei, de coração teu nome. Aleluia. Adoro o nome de Jesus, jamais me falta seu amor, e põe a parte a minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, o doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. De Jesus, e meu pesar pode tirar, e grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. Glória a Deus, Pastor Torres. Glória a Deus. O nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar louvando a Deus e queremos também louvar ao Senhor com o hino de número 225. 225 da harpa cristã. É um hino bem conhecido. Amém, Elisângela, Deus abençoe. E é um hino que, no momento, né, nós estamos passando por essa guerra contra essa pandemia. E é muito importante que nós sejamos valentes nessa batalha contra o mal. Batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória nos conduz. Não deixes tua cruz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Altruísmo com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente.
aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil inteiro amar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Louvado seja Deus, já temos louvado o nome do Senhor. Vamos continuar nessa fé, nessa esperança e vamos abrir a palavra de Deus nessa noite. Continuamos a agradecer a audiência de cada um dos nossos irmãos, dos amigos. Amém. Irmã Mônica, toda a família. Amém. Vamos orar pela... A irmã Mônica é neta do pastor Maurino, está pedindo oração pela mãe dela, que é filha do pastor Maurino. Amém. Vamos continuar. Bote aí, por favor. Como é o nome dela, irmã Mônica? Para a gente colocar aqui nas orações. A irmã Fátima está assistindo. Louvado seja Deus. E queremos... convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus no livro do Êxodo. Livro do Êxodo no Velho Testamento. Livro do Êxodo. Muito bem. Amém, irmã Mônica. Vamos orar por ela, viu? Vamos orar por ela. Nós temos também, vamos orar pelo irmão Antônio Carlos, evangelista Antônio Carlos, que também necessitou ir ao sistema de saúde. Ontem nós o visitamos. Ele não está sentindo esses sintomas, mas ele tem outro tipo de alguma coisa que ele está precisando de ajuda médica. Hoje foi procurar o sistema de saúde e cremos que ele vai tomar um remédio e vai ficar curado em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos abrir no livro do Êxodo, capítulo 17. O nome dela é Cirliane. Capítulo 13. Capítulo 13, amém, já coloquei a dona Hilda aqui nas nossas orações. Capítulo 13 do livro do Êxodo, no Velho Testamento. Aí eu sempre digo para ir lá no índice, mas nesse caso, né, o Êxodo é o segundo livro da Bíblia, então é melhor ir logo direto, né? Segundo livro da Bíblia, capítulo 13, a partir do versículo 17. Êxodo, capítulo 17, nós vamos ler até o versículo 22. Amém. Orar também pela irmã Cássia. A irmã Cássia está aí nessa luta, porque ela trabalha no supermercado, então tem contato com muita gente, tem crianças pequenas. O Luan também trabalha nesse ramo. Bote aí também a dona Ângela, sogra, mãe da Elisângela e sogra do coronel Dés Guilherme, para orarmos por ela no final. E o Luan e a Cássia trabalham nesse ramo, então, e tem crianças pequenas, e vamos orar para Deus guardá-los, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Então vamos lá, irmãos, abra a sua Bíblia aí no capítulo 13 do livro do Êxodo, a partir do verso 17, nós vamos ler até o versículo 22. Todos estão prontos? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Versículo 18, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo mar, perto do Mar Vermelho,
E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este estritamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos orar novamente, pedindo ao Senhor que continue falando aos nossos corações. E você aí também ora, né? Pedindo ao Senhor que esteja falando conosco, que realmente cada um de nós receba a porção do Senhor. Cada um de nós receba o agir de Deus sobre as nossas vidas. Cada um de nós tem uma necessidade, né? E o nosso Deus, ele nos trata de forma pessoal. Às vezes as pessoas acham assim, né? Como é que pode, né? Como é que pode Deus olhar para mim? Eu sou tão pequenininho. Vamos nos ajoelhar, né? Em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas, meus queridos, pastor Mota, irmã Rosália, paz do Senhor, acontece o seguinte, que os irmãos entendam que para Deus, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Mas eu gostaria de lhe dizer que hoje a gente nota que não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil para Deus fazer isso. Porque, veja bem, e por que eu digo isso? Eu digo isso porque nós temos o tal do CPF, né? A irmã Betiane, a paz do Senhor. Então, o governo nos olha. O governo, quando você faz uma compra com o seu CPF, o governo está lá lhe vendo, né? Vendo o que você está fazendo. Imagine o nosso Deus que é todo-poderoso. O nosso Deus que criou os céus e a terra. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe exatamente o que você está precisando. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Louvado seja Deus. E por isso, pastor Hélio Pinheiro, lá em Jaguaribe, e por isso, meus queridos irmãos, saiba que a mão do Senhor está estendida e Ele pode lhe alcançar onde você estiver. Se você está enfermo, o Senhor pode te curar agora mesmo. Mas, pastor, eu estou tão longe, eu estou em outro estado, eu estou em outra cidade. Mas o nosso Deus, Ele é onipresente. O nosso Deus, Ele está no meio de nós. E nós estamos reunidos em nome dEle. E a glória do Senhor se manifesta no nosso meio. Temos um pedido de oração aí pelo presidente da República. Vamos orar pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito também, pelos prefeitos das cidades, pelas autoridades constituídas. Então, nós vamos orar. Nessa oração, nós não vamos fazer todos esses pedidos de oração, mas vamos orar pela ministração da palavra e vamos também pedir ao Senhor que nos abençoe, abençoe a família do Wesley Lima, que está também conectado conosco. Amém. Ricardo Santos e essa família maravilhosa do pastor Ricardo e irmã Terezinha e todas essas pessoas que nós amamos, que estamos distanciados. Parabéns ao pastor Ricardo pelos 93 anos, nós acompanhamos aqui e agradecemos essa honrosa audiência também. E vamos, amados, também a irmã Helenice dos Santos Fequete está conosco e vamos nesse momento orar ao Senhor. Vamos orar pedindo a Deus que abençoe cada uma das nossas famílias, que guarde especialmente os irmãos que estão no grupo de risco, né? Pessoas, homens e mulheres, que têm muito ainda a oferecer aos seus familiares, à sociedade, e que, com certeza, o Senhor vai guardá-los. Nós vamos orar por isso, vamos pedir ao Senhor, nesse sentido,
e Deus vai guardá-los. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Eu peço oração também em nome de Jesus, rogo as vossas orações. Estamos aqui fazendo a nossa parte, queremos cumprimentar os irmãos lá em Pacatuba também, irmão Giliardi, pastor Valdeci, toda a família, pastor Fequete, irmã Helenice, Deus os abençoe poderosamente. E cada um dos irmãos, me perdoem se eu não mencionei o nome de todos, né? Mas o pastor Wellington também está conosco e nós vamos orar uns pelos outros, pastor Jurandir, e à medida a gente vai tentando aqui identificar cada um dos irmãos, mas tal qual um culto nós já temos aqui para mais de 30 pessoas seguramente, então é difícil dizer o nome de todo mundo, mas a gente vai aqui devagarinho, né? E vamos orar porque a oração, diz a palavra de Deus, que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. E nós cremos que assim é, porque já temos experimentado, já temos visto Deus fazer coisas grandiosas. O Senhor nosso Deus é aquele que chama à existência aquilo que não existe. De repente você aí na sua casa olha para a sua despensa e está vendo, né? Olha para a sua geladeira, está igual, como diz um amigo meu, está igual coco, só tem água dentro, né? E aí você fica, né, pensando o que vai ser amanhã. Mas o nosso Deus é o Deus chamado Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele é o Deus que nos prova, mas é o Deus também que supre as nossas necessidades. Então, seja qual for a sua dor, seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, a sua desesperança, coloque diante do Senhor, nesse momento, a sua vida. Fale com Ele. Clama a Deus, e Ele te ouvirá. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando for na igreja do pastor fulano de tal. Não é isso não. Diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja Deus. Sinta aí, irmãos, a presença do Senhor. Eu também sinto, irmã Cássia, a presença do Deus aqui, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele está aí com você, está aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se alegre na presença do Senhor. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele é grandioso. E é interessante, irmãos, como esse momento é especial, porque nós não temos aqui distração, né? Nós não temos distração, nós temos que estar concentrados com o Senhor. Então nós vamos orar nesse momento. Eu também peço as orações dos irmãos em nome de Jesus, a irmã Márcia, o Davi, pedimos as vossas orações. E oremos, portanto. Louvado seja Deus, abençoa o Daniel, Senhor, e a Lorena, e o pequenino, o Gabriel, e a todos aqueles que estão conectados. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas. Ó Senhor, nós somos conscientes, Senhor Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Somos, Senhor Deus, conscientes de que somos pó. Ó Deus, e que dependemos do Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que nem um jota, nem um tio da lei se passará sem que haja o seu devido cumprimento. E nós cremos, Senhor Deus, que a Tua palavra se cumpre. Ó Deus, nós cremos, Senhor Deus, no Teu grande amor por nós. E a Tua palavra diz que ainda que um pai, ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, todavia o Senhor não se esquecerá de nós. E no meio dessa pandemia, Senhor Deus, quantas pessoas têm sido esquecidas. Ó Senhor, me perdoa porque eu talvez tenha esquecido de alguém que não deveria esquecer. Me ajuda a me lembrar, a ser solidário, a dar a assistência que nós devemos dar uns aos outros. Ó Deus, nunca na nossa vida, Senhor Deus, nós vivemos uma situação tão difícil, uma situação tão extrema, Senhor. Mas nós queremos pedir que o Senhor seja, Senhor Deus, conosco nesse momento. Ó Deus, que a Tua presença, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, na vida de cada um daqueles que estão conectados, Senhor Deus, com essa transmissão. Ó Deus poderoso e santo,
faz maravilhas, Senhor Deus, sobre nós, sobre as nossas vidas. Ó Deus, abençoa cada família, Senhor Deus, que nós não conseguimos visualizar todos aqueles que estão conectados, mas nós sabemos, ó Pai querido, que o teu poder, Senhor Deus, não está limitado à nossa memória, à nossa voz, aos nossos sentidos, mas o teu poder, Senhor Deus, é ilimitado. Ó Deus, não existe nada que seja impossível a ti. Ó Deus, desde o Oriente até o Ocidente, nunca se viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que o buscam. E é por isso, Senhor Deus, que nós clamamos a ti, pois tu és um Deus vivo. Oh, aleluia! Tu és o Deus sempre eterno, Senhor. O Deus, Senhor Deus, que nunca perdeu uma batalha. E nós queremos, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, nós queremos estar, Senhor Deus, aqui, mas crendo, ó Senhor, confiando que o Senhor está do nosso lado. Ó Deus, e o Senhor estando do nosso lado, Senhor Deus, nós sabemos que somos maioria. Nós temos aprendido, Senhor Deus, na nossa caminhada de fé, que um com Deus é maioria. Ó Senhor, o Senhor estando do nosso lado, ó Deus, nós sabemos que seremos mais do que vitoriosos. Quantas vezes, Senhor, o Senhor tem demonstrado isso ao longo da história, na história do teu povo Israel, quando com 300 homens Gideão teve aquela vitória tão grande. Ó Deus, quando o Senhor, com aquele exército normalmente pouco qualificado, o Senhor conseguiu vitórias estonteantes. Ó Deus, e nós, Senhor Deus, estamos em meio a uma guerra, Senhor Deus. E em meio a essa guerra nós não queremos nos tornar ao Egito. Em meio a essa guerra, Senhor Deus, nós queremos ficar como soldados valentes em tua presença, Senhor Deus, esperando a salvação que vem do Senhor. Assim, Senhor da glória, nós pedimos a tua bênção sobre cada família, Senhor Deus. Ó, Pai querido, que está conectada com essa transmissão. Abençoa, Pai querido, a cada um. Ó Deus, continua, Senhor Deus, abençoando, enchendo os nossos corações, Senhor Deus, da tua presença e falando conosco. Toca em cada vida, Senhor Deus, visita os enfermos. Ó Senhor bendito, tu és, ó Deus, o Jeová Rafá. O Jeová Rafá é o Senhor que sara. Aleluia. Ó Jesus querido, nós temos visto o Senhor realizar milagres. Ó Senhor, quando João Batista mandou os seus discípulos perguntarem se o Senhor era o Cristo, então o Senhor respondeu, diga a ele que os cegos veem, os coxos andam. Aleluia. Oh, louvado seja Deus, e o evangelho é pregado aos pobres. Senhor da glória, nos ajuda a não nos esquecermos, ó Deus, de sermos solidários com aqueles mais pobres, Senhor Deus, com aqueles mais necessitados. Nos ajuda, Senhor Deus, a demonstrarmos, ó Senhor, a tua presença em nossas vidas através dos nossos atos. Assim, Senhor da glória, abençoa poderosamente, Senhor, cada um dos que participam dessa transmissão, cada um dos familiares. Ó Deus, coopera conosco, Senhor, conforme as tuas promessas, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o Wellington e Luziane, Deus abençoe a irmã Lourdes e irmão Antônio Carlos. Vamos continuar louvando ao Senhor, louvado seja Deus. E vamos então, irmãos, retomar o texto que nós estávamos lendo, E lemos aí, para quem chegou agora, no livro do Êxodo, no capítulo 13, dos versículos 17 a 22. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Quero, portanto, retomar a reflexão e quero lembrar os irmãos, portanto, do que aconteceu naqueles dias. O Senhor tinha começado a obra de libertação do povo de Israel. O povo estava escravizado no Egito e o Senhor então levantou dois homens. Porque Deus, irmãos, Ele usa homens. Nós estamos vivendo essa pandemia e Deus vai usar homens para nos libertar dessa escravidão. Deus vai utilizar. E Deus levantou homens. E esses homens, eles eram homens especiais, com certeza, mas
Mas é importante nós dizermos que esses homens eram, como diz Tiago, falando de Elias, eram homens semelhantes a nós. Eram homens pecadores, eram homens que tinham a dedicação a Deus. Eram Moisés e o seu irmão Arão. Nós todos conhecemos a história, como Deus chamou Moisés e de repente Moisés botou dificuldade, disse que ele tinha dificuldade de falar, e então Deus disse, não, eu vou arranjar um porta-voz, levou o irmão dele, Arão, perdoe. E, glória a Deus, vamos orar também pela filha da irmã Elisete, a Flávia, bote aí. Então, Deus levantou esses dois homens, esses dois irmãos, Moisés. E uma coisa, irmãos, nos chama a atenção na reflexão de hoje, foi o lugar onde Deus pediu para mandar o povo. Os irmãos lembram? Se não lembram, abra sua Bíblia aí no Êxodo, capítulo 5, versículo 1, e aí você vai ver uma coisa interessante, né? Deus disse assim, diz assim, o livro do Êxodo, capítulo 5, e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa. Ora, irmãos, uma festa é maravilhoso, nós celebrarmos uma festa. Mas o local da festa é que é um local muito diferente, porque o Senhor disse assim, deixe ir o meu povo para que me celebre uma festa, aonde, irmãos? No deserto. Uma festa no deserto, irmãos. Parece algo, assim, um pouco estranho, não é verdade? Uma festa no deserto, né? Eu imagino que a gente ia preferir uma festa no shopping, né? Com ar-condicionado, né? Com segurança. Mas o Senhor disse para Faraó deixar o povo ir para o deserto. E o deserto, irmãos, queiramos nós ou não, é sempre necessário na vida de um cristão. Em muitos momentos nós vamos ver que faz parte da vida do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus, passarmos pelo deserto. Parece um paradoxo, parece uma contradição essa ideia de nós passarmos pelo deserto. Porque o deserto realmente não é algo desejável, né? Se a gente fosse escolher entre um shopping, como eu disse, com ar-condicionado, com segurança, com aquelas cadeiras boas, né? Com tudo de granito, a irmã Ite, Deus abençoe, ali no bairro da Bela Vista. Então nós escolheríamos com certeza o deserto ou o shopping. Não tenha dúvida que nós escolheríamos o shopping. Porque o deserto não tem água, o deserto é um calor escaldante de dia, é muito gelado à noite, é difícil de viver, tem uma umidade muito baixa, é difícil até respirar. E é difícil no deserto porque ele é deserto de habitações, é deserto de pessoas, mas é cheio de cobras venenosas, é cheio de serpentes, é cheio de animais peçonhentos. É difícil andar no deserto. Então, a linguagem bíblica fala do deserto e nós podemos entender que na nossa vida nós passaremos por desertos, porque nós passamos por sofrimento, nós passamos por dificuldades, por tristezas, por aflições, por lutas, por tentações. O deserto é um local de despojamento. Não dá para levar o conforto para o deserto. O deserto tem situações tais que não adianta, mesmo que você diga, não, pastor, nós estamos na modernidade, eu vou para o deserto. O senhor não lembra da cidade de Dubai, né? A cidade de Dubai é feita no meio do deserto e os maiores hotéis de maior luxo no mundo estão em Dubai. Mas chega uma hora que você sai de dentro do hotel, aí você sente o drama, você sente o calor, ou você sente o gelo da noite. Então, querendo ou não, o deserto é um local que fala sobre esses aspectos da vida, esses aspectos duros, essas aflições que estão sobre as nossas vidas. Então, passar pelo deserto, tanto fisicamente como espiritualmente,
É uma realidade para todos aqueles que servem a Deus. Mas se for para escolher ir para o deserto ou ir para o shopping, eu digo novamente, vamos para o shopping, né? Então, se nós vamos passar para o deserto, é preciso que a gente tenha algumas atitudes que eu gostaria que você guardasse com você. Nós estamos passando essa luta grande. Estamos, na verdade, passando uma espécie de deserto. Estamos vivendo um momento que nós não gostaríamos de viver, mas nós estamos vivendo esse momento. E esse momento, ele será mais proveitoso para cada um de nós se nós tivermos essa ideia de visualizar aquilo que nos aguarda. Visualizar aquilo que nos aguarda. Pedimos a Deus que nos ajude a ter essa atitude de olhar para frente, de não ficar olhando só para os problemas cotidianos. Eu não estou dizendo para os irmãos fazerem um jogo do contente, fazer de conta que está tudo bem, não. Pelo contrário, eu entendo pela Bíblia que a gente tem o direito de dizer que está doendo. A gente tem o direito de dizer, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou sofrendo. Direito de dizer. Mas é preciso que a gente olhe para o que nos está proposto, para o que nos está aguardando. Então, nós precisamos olhar para cada uma das nossas vidas e perceber que o Senhor tem algo melhor para nós, que o Senhor não nos tirou da terra do Egito para morrermos no deserto. Existe uma Canaã, existe uma terra que mana leite e mel que nos aguarda. E isso, irmãos, é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Então, por mais que nós estejamos sofrendo, nós estamos carentes de enchermos o nosso coração de esperança e sabermos que o Senhor tem algo melhor para nós. Olha, irmãos, quando a gente vai examinar a vida dos homens de Deus, a gente vê a vida de Moisés. Todos nós conhecemos Moisés, criado no palácio, com toda a mordomia, com todas as riquezas, e foi instruído em todo o conhecimento. E Deus tinha um plano com Moisés. E Moisés era extremamente culto, extremamente preparado, pois ele estava sendo preparado para ser o futuro faraó. Mas nós sabemos a história, como aconteceu, como ele acabou indo para o deserto, depois de uma situação indesejável. Louvado seja Deus. Saudamos a irmã Magna, Evandro, Mara, Maiene. Louvamos a Deus, irmãos, porque Moisés foi para o deserto. Por quê? Porque foi ali que ele teve aquele encontro especial, aquele encontro impactante. Nós podemos lembrar, irmãos, podemos lembrar que ele estava no deserto, ele ali pastoreando as cabras do seu sogro Jetro, e de repente Moisés olha para o lado e começa a sentir um calor, né? E ele olha para o lado e vê uma sarça, uma moita, né? Vamos falar aqui numa linguagem bem nordestina. Uma moita, ele vê uma moita pegando fogo, irmão. E aí você pode dizer, mas o deserto, uma árvore pegando fogo, isso é coisa tranquila, né? Um arbusto pegando fogo. Acontece, irmãos, que ele viu uma coisa diferente. É que aquela árvore pegava fogo e não se consumia. Irmãos, a presença de Deus nas nossas vidas é dessa forma. Olha, irmãos, o Senhor quer derramar o fogo dele nas nossas vidas, não para nos consumir, mas para que ele seja glorificado. Então nós estamos passando esse momento difícil. Moisés viu aquele momento e então Deus falou com ele e disse, Moisés, agora você volta para o Egito e você vai ser o meu porta-voz. E Moisés foi o porta-voz de Deus na libertação do povo do Egito. E o Senhor usou de Moisés para tirar o povo do Egito. Irmão Iuna, Deus abençoe. E aí o Senhor tirou, e conforme nós lemos,
no capítulo 13 do Êxodo, né? E o Senhor disse, olha, eu não vou mandar esse povo pelo caminho mais perto. Sabe, irmãos, os estudiosos dizem que de onde estava o povo depois da travessia do Mar Vermelho até chegar na Terra Prometida, eram só 240 quilômetros. Ou seja, irmão Cleudson, de Sobral para frente mais 40 quilômetros, eu não sei se Frecheirinho ou Tianguá, né? Então, a gente poderia imaginar por que Deus não mandou o povo por esse caminho. Aí o Deus disse assim, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Irmãos, o Senhor já sabia que o povo ia enfrentar guerra, que o povo ia enfrentar dificuldade. Mas o Senhor, ele não nos prometeu alguma vida que alguém tem pregado, sabe, irmãos? Não. O Senhor tem nos prometido uma coisa muito melhor. Sabe o que o Senhor tem nos prometido? Ele tem nos prometido a companhia dele. Ele disse assim, eis que estou convosco todos os dias. Nos dias bons, quem está dizendo sou eu, nos dias bons, nos dias maus, o Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, eis que estou convosco. Foi assim que Deus fez. Deus disse, diz Moisés, e o Senhor ia adiante deles, no verso 21, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Sabe por que, irmãos, essa coluna de nuvem? Porque o sol é causticante no deserto. É insuportável. Porque ninguém aguentaria caminhar muito tempo. E aí o Senhor tinha uma coluna de nuvem para que as pessoas ficassem embaixo da nuvem. Nós que somos sertanejos já experimentamos. A gente vai andando naquele sol quente, de repente aparece uma nuvem, como a gente se alegra, né? Mas aí o Senhor mantinha aquela coluna de nuvem. É a proteção do Senhor. Sabe, irmãos, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele tem uma coluna de nuvem sobre o seu povo. No meio dessa pandemia, se abrigue debaixo das asas do Altíssimo. Se abrigue debaixo dessa nuvem de proteção. E de noite, irmãos, o deserto gela. O deserto fica insuportável de gelo. As pessoas descrevem o deserto como algo simplesmente insuportável. E aí de noite o que o Senhor fazia? Mandava uma coluna de fogo para os alumiar, para que eles pudessem caminhar tanto de dia como de noite. Nós não precisamos parar, irmãos. Nós podemos continuar a nossa jornada, tanto de dia como de noite. O Senhor nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem, nem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nesse trajeto do povo, eles caminharam na dependência do Senhor. E nada lhes faltou durante o percurso. Então, ao saírem ao deserto, eles estavam sendo dirigidos, abençoados pelo Senhor, e foram conduzidos à terra que mana leite e mel, e nada lhes faltou. Mas não foi só Moisés que viveu essa experiência no deserto. Nós vamos ver também a história de Elias. Elias estava amedrontado pela esposa do rei Acabe, Jezabel, e ele fugiu para o deserto. E sabe o que aconteceu com Elias quando ele foi para o deserto, irmãos? O Deus de Elias sustentou Elias lá no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Davi também, quando estava sendo perseguido por Saul, a Bíblia diz que ele fugiu para o deserto de Zif e Gesimon, e Saul não conseguiu matá-lo. E tempos depois, durante a rebelião, quando seu filho Absalão se revoltou contra ele, Davi retirou-se de Jerusalém, também refugiou-se no deserto. Então, o Senhor fez com que Davi fosse vitorioso. E nós não poderíamos esquecer de João Batista, que também começou o seu ministério no deserto, pregando o evangelho do arrependimento.
E para coroar, nós vamos lembrar que Jesus também foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá ele foi tentado por Satanás, e ele resistiu e venceu o maligno usando a palavra de Deus. Então, irmãos, nós devemos entender que passar pelo deserto não significa que nós estamos amaldiçoados, que nós estamos sendo punidos pelo Senhor. Passar pelo deserto é passar pelo aprendizado, é passar pela experiência mais íntima com Deus. E então, isso normalmente nos indica o prenúncio de grandes e maravilhosas bênçãos do Senhor na nossa vida. É bem verdade, irmãos, que a gente passa por dificuldades e não gosta. Ninguém gosta de passar por dificuldade. Mas, na Carta Universal de Tiago, ele diz uma coisa que as pessoas ficam assim, né? Olhando, lendo, vê se está certo mesmo, né? Meus irmãos, tem de grande gozo quando passardes em várias provações. Aí ele explica, ele diz, porque porém, ele diz, porque essa prova, né? A prova da vossa fé produz a paciência. Então, irmã Silvia Helena, irmão Lijunfan, nós passarmos por provas faz parte, é uma escola que a gente não gostaria de passar, né? Não gostaria. Mas os irmãos devem lembrar, quando a gente estava na escola, que vinha aquela aula chata, né? Aquela aula que a gente dizia assim, para que eu preciso aprender isso? E hoje na nossa vida profissional, na nossa vida cotidiana, a gente fica se lembrando e diz, meu Deus do céu, como eu desprezei o conhecimento, né? Eu desprezei aquela lição e algumas coisas que nós não aprendemos na escola, nós estamos estudando novamente para aprender, porque na nossa vida precisa. Então, irmãos, o nosso professor, o nosso mestre, o nosso amado Salvador Jesus Cristo, ele sabe qual é a prova que nós devemos passar, que nós precisamos passar. Quando o Senhor nos conduz ao deserto, o objetivo dele é nos ensinar. É nos ensinar. Essa escola que o Senhor nos leva é uma escola, às vezes, que nós não ficamos tão satisfeitos. Mas essa escola, irmãos, ela é necessária. Ela é necessária, Joana, para que nós possamos nos preparar para outros dias. É bem verdade que o ideal para nós é ficar na zona de conforto, né? Ora, irmãos, é muito mais tranquilo ficar na zona de conforto. Mas a gente sabe que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. A Bíblia diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Meu querido irmão Leandro Fortes, que prazer. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de prova, pode ter certeza. E a prova, normalmente, ela faz duas coisas, ou nos aprova ou nos reprova. Então, nós precisamos aprender nessa escola da provação, que nós cremos que Deus está permitindo, a sairmos melhores. A sairmos melhores irmãos, melhores pais, melhores filhos, melhores cristãos, melhores cidadãos. Então, é preciso que a gente lembre de uma coisa. Quem de nós tinha tempo para brincar com os filhos, né? Você pode estar achando muito ruim a situação, e é ruim, eu não vou dizer que é boa, não é boa. A situação é muito ruim, mas é como eu disse, a escola, ela nos ensina lições que a gente às vezes não está achando muito interessante, mas no futuro a gente percebe como é útil essa escola. Então, hoje, nós estamos tendo tempo para ouvir o nosso cônjuge, para ouvir os nossos filhos, para sermos ouvidos e para ouvir a Deus, porque Deus está bradando.
E Deus fala de diversas maneiras. Muito bem. Além disso, o deserto é um local de humilhação. Nós sabemos todos, nós estamos no Facebook, o paraíso da ostentação. Ostentar como, irmãos, né? Meus amigos, nós não estamos no momento da ostentação, nós estamos no deserto, e deserto não é lugar de ostentação, é lugar de humilhação. E nós estamos praticamente todos iguais. Todos iguais. Há diferenças gritantes, sem dúvida, mas praticamente está todo mundo só dependendo de uma coisa: alimentação. Né? Não faz diferença se eu tenho dinheiro para viajar para a Europa, porque eu não posso viajar porque os voos estão proibidos. Eu não posso ir para Cancún, eu não posso ir para Dubai, né? Então nós estamos nesse momento. É por isso que Tiago, o irmão de Jesus, disse: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque a perseverança tem ação completa, a fim de que sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A gente, quando é jovem, muito jovem, imaturo, não vou dizer jovem, vou dizer imaturo, porque tem jovem maduro e tem velho imaturo. Então, a imaturidade faz o orgulho, a presunção, a vaidade, faz com que a gente valorize determinadas coisas que não deveriam ser valorizadas e desvalorize outras. Eu vi esses dias algumas pessoas ensinando a fazer uns brinquedinhos com papelão, com tampa, sabe, irmãos? Então, nós estamos vivendo uma escola dura, muito dura, mas essa escola, ela está mostrando para nós uma série de valores que nós tínhamos perdido. Então, uma outra coisa interessante é que nós aprendemos a depender de Deus. Querendo ou não, irmãos, até os ateus, eles estão querendo que Deus resolva. Eu digo assim porque alguns ateus, eles não querem saber quem vai resolver, eles querem que resolva. Se for Deus, que Deus resolva, né? Então, nós também, nesse momento de deserto que nós estamos vivendo, nós estamos conhecendo melhor a nós mesmos. Nós estamos conhecendo melhor a nós mesmos. Nós estamos conhecendo os nossos limites. Nós estamos conhecendo melhor as nossas limitações e os nossos limites. Tem gente que está dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu quero correr, eu quero fazer exercício, nós moramos aqui em Fortaleza, eu quero ir à praia, mas não pode ir à praia, a polícia está lá. Um amigo meu, já idoso, mora perto da praia, e ele mora só, ficou viúvo há pouco tempo. Eu liguei para ele e disse: meu querido, e aí, rapaz, faça uma caminhada. Ele disse: eu já fui, mas a polícia mandou eu vir para casa, né? Então, a coisa está difícil, mas o mais importante é nós sabermos que o deserto é um local de nós nos encontrarmos com Deus, é um local de nós nos colocarmos diante de Deus, nós nos colocarmos na presença de Deus e buscarmos essa presença de Deus. É interessante, quando Moisés estava guiando o povo pelo caminho e Deus estava abençoando o povo, então Deus disse a ele: Moisés, é o seguinte, eu vou prover vocês de tudo, mas vocês estão, desculpa a contextualização, né? Vocês estão pisando na bola. Então eu não vou mais com vocês, eu vou dar tudo, né? Eu vou dar tudo. Aí Moisés disse: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Então é bom ter todo suprimento, é bom, mas é mais maravilhoso ainda ter a presença de Deus, sentir a presença de Deus. A passagem pelo deserto, ele nos fortalece nesse sentido de crescer espiritualmente, de buscar uma intimidade com Deus. E a Bíblia Sagrada diz: clama a mim, responder-te-ei, te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes.
Então, é momento de nós nos fortalecermos espiritualmente, crermos no Senhor, crermos naquilo que os seus profetas dizem, para que nós prosperemos. Nesse tempo, Deus nos ensina a termos mais compaixão pelo próximo, a aprender o que significa misericórdia. O caminho do deserto é um caminho de submissão, é um caminho de dependência. É um caminho de dependência. É um caminho onde a gente se coloca e vê que, por mais capacitado que nós sejamos, a gente não pode sair, irmãos. Você imagine, me perdoe aqui um exemplo, um excelente vendedor, um homem que vende, né? Aquele pessoal diz que o bom vendedor vende até casa pegando fogo, né? E aí, de repente, você diz, mas ele vai vender para quem, né? As pessoas não estão comprando. Nós estamos vivendo um momento de crise. Então, de quem nós vamos depender? Do seu braço, da sua fortaleza, da sua inteligência? É por isso, irmãos, que a Bíblia diz assim, é maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. É um momento em que a gente precisa realmente desenvolver a nossa confiança em Deus, a nossa dependência de Deus. Então, o Senhor, quando conduziu o povo de Israel, irmã Daiane, irmão Pedro, o Senhor então não os levou pelo caminho mais próximo, ele levou pelo caminho que eles iam aprender melhor. Então, o deserto é uma escola. E nesse deserto, eu devo dizer a vocês que muitos são aprovados, mas existem também os que são reprovados. Não é o desejo de Deus conduzir a pessoa para o deserto para morrer, mas para obedecer à sua vontade. E nós temos a convicção de que o Senhor não nos prova além das nossas forças. A Bíblia diz que sempre junto com a prova, Ele concede também o escape. Mesmo que nós sejamos infiéis, nós já pregamos isso, Ele permanece fiel. Então, meus queridos irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos ajude a passar por esse deserto. E eu gostaria de lembrar-lhe que nós não estejamos somente com os olhos na tribulação, no momento no deserto, mas que nós estejamos visualizando o futuro. Que nós não estejamos também como o povo de Israel, que estava olhando só para o passado. No deserto teve um momento que o pessoal na prova, ele disse, Senhor, lá no passado, nós vivíamos uma vida de pujança. Nós tínhamos alho, nós tínhamos cebola. Então, irmãos, nós vamos orar ao Senhor para que nós não fiquemos olhando para o passado, mas que nós contemplemos o que o Senhor tem colocado diante de nós no futuro. Falando em vendedor, o Janderley é um vendedor, né? Trabalha vendendo e agora, né, Janderley? Tem que confiar realmente no Senhor, tem que depender de Deus. Assim como ele, outras pessoas também estão precisando vender os seus produtos e não estão vendendo. Meus amados, que nós nos coloquemos realmente nesse momento na dependência do Senhor. Que nós nos lembremos que o Senhor tem preparado algo melhor para nós. Que o Senhor tem colocado diante de nós algo maravilhoso. E o Senhor não nos desamparará, assim como não desamparou o povo no deserto. Que o Senhor está a nos proteger com a sua coluna de nuvem para nos guiar de noite, né? E a coluna de fogo para nos a coluna de nuvem para de dia nos proteger do sol, a coluna de fogo para de dia nos proteger da frieza. Que o Senhor nos conserve na temperatura certa, que o Senhor nos ajude a estar dentro de um equilíbrio e que nós aprendamos com esse momento que nós estamos passando nesse deserto terrível e que nós possamos nos qualificar para sermos vencedores em outros momentos da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, vamos aqui agradecer a Deus por sua presença
queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E vamos, nesse momento, orar, e temos vários pedidos de oração. Vários pedidos de oração. Então, eu, nessa vez, vou ter que orar de olhos abertos, né? Os irmãos devem lembrar que Davi, orando, disse assim: eleva os meus olhos para os montes. Então, orar de olhos fechados é uma maneira de ter uma concentração melhor, né? Mas eu vou orar de olhos abertos para poder ver os vários pedidos de oração. E nós queremos agradecer a sua participação, a participação de cada um dos irmãos, em vários locais, em várias cidades do Brasil, e queremos bendizer o Senhor por todos esses que têm nos acompanhado nessa transmissão. E pedir aos irmãos que perseverem em oração. Nós teremos amanhã a escola bíblica às 19 horas, transmissão também da escola bíblica Novo Tempo, amanhã às 19 horas, e vamos aguardar o decreto do governador para dizer se as igrejas poderão funcionar ou não. Ele simplesmente disse que o decreto foi até o dia 20 de abril, e nós vamos então ver como vai ser. A depender disso, aí nós teremos um novo posicionamento. Amém? Vamos orar? Feche aí os seus olhos, eu vou manter de olhos abertos porque preciso. Todos os pais estão... Irmãos, olhe, existem muitas notícias a respeito dessa pandemia, mas não adianta a gente ficar divulgando notícia ruim. Cada um olhe no jornal, leia o que bem entender, acredite em quem você acha que deve acreditar, mas o mais importante é nós mantermos a nossa consciência tranquila, fazermos a nossa parte, vamos orar pelas autoridades e vamos trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. Não vamos ser absolutamente pessoas apavoradas, não vamos ser pessoas também desprezando as informações, mas o nosso papel é buscar a Deus e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de todos nós. Amém? Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelas muitas bênçãos recebidas. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor esteja trabalhando em cada coração, de cada pessoa, Senhor Deus, que tem acompanhado essa live. E Deus, pedimos que o Senhor esteja abençoando as mentes, os corações e fazendo com que cada um, Senhor Deus, seja um verdadeiro adorador. Deus, que nós te busquemos mais, que nós nos coloquemos mais diante do Senhor e queremos pedir ao Senhor que esteja abençoando poderosamente a vida de cada um das pessoas que estão pedindo oração nessa noite. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre o João Mardônio, Senhor Deus, que está enfermo ali. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre o pai da Cristiane, a esposa dele, que já são idosos, a irmã Leda, Senhor Deus, o irmão Vandenberg. Abençoa a dona Hilda, Senhor Deus, abençoa a Flávia, filha da irmã Elisete, a sua família. Abençoa a mãe da Mônica, a Cirliane, Senhor. Abençoa o irmão Antônio Carlos, a irmã Cássia e o Luan. Abençoa a dona Ângela, Senhor, as autoridades constituídas. Abençoa, Pai querido, cada uma dessas pessoas que nos pediram oração. E se porventura nós não incluímos alguma delas na nossa fala, que o Senhor esteja abençoando, pois o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. Ó Deus bendito, pedimos, ó Deus, que abençoe aqueles que são idosos, aqueles que estão enfermos, que estão, ó Deus, nesse momento de grande provação e dificuldade. Pedimos, Pai querido, que o Senhor abençoe a cada um daqueles que estão transmitindo a fé, transmitindo a esperança. Ó Deus bendito, abençoa todos aqueles que estarão, Senhor Deus, pregando a tua palavra. Abençoa aqueles que estão trazendo, Senhor Deus, esperança aos corações. Ó Senhor, e nos ajuda, Senhor, para que nós
Sejamos bons alunos dessa provação, Senhor, desse deserto. Ó Deus, mais que nós olhemos para os alunos exemplares, Moisés, Elias, Davi, João Batista e o teu Filho amado Jesus Cristo, que nos dá o exemplo, Senhor Deus, de serem vencedores, Deus, quando passaram pelo deserto. Assim, Senhor Deus, abençoa, Pai querido, as autoridades constituídas, o presidente da República, Senhor Deus, seus ministros. Ó Deus, abençoa as autoridades médicas, abençoa os cientistas que estão, Senhor Deus, se esforçando para conseguir, de repente, uma cura para essa pandemia, para essa enfermidade. Ó Deus, os sanitaristas que buscam as melhores saídas para combater essa pandemia. Abençoa, Pai querido, o governador do estado, os seus secretários, as autoridades policiais, judiciárias. Abençoa os prefeitos, Senhor Deus, os parlamentares. Ó Deus, que cada uma dessas autoridades, ó Deus, sejam tocadas pelo Senhor. Que não haja, Senhor Deus, corrupção, mas que haja sinceridade, que haja esforço. Ó Deus, e todos nós possamos ao final, Pai querido, depois que passarmos por esse momento mal, nós recebermos, Senhor Deus, a aprovação do Senhor, pois passamos pelo deserto e estamos chegando ao final, como vitoriosos, como aprovados por Ti. Assim, Deus bendito e santo, essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Que o Senhor esteja falando a muitos corações. Deus, que pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, possam se apegar mais a Ti e Te buscar e Te conhecer. Pois é no nome de Jesus, Senhor Deus, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos, nós queremos também dizer que se você está precisando de ajuda espiritual, você pode entrar em contato conosco. Você pode mandar mensagens para o 98812-0231. É o WhatsApp, eu vou colocar aqui no feed de notícias, tá certo? E se você precisar, nós tentaremos de alguma forma ser úteis. E deixe a sua mensagem, nem sempre está, como se diz, ligado, né? Mas a gente acaba respondendo aquelas mensagens, tá certo? Então, que Deus abençoe você, sua família. Nós vamos dar a bênção apostólica, vamos encerrar essa transmissão. São 19 horas e 19 minutos. Nós fizemos o culto em mais ou menos 1h20. Acredito que foi um tempo razoável para nós todos nos dedicarmos. E agora você continue aí na sua casa, lendo a sua Bíblia. Não vá encher a sua cabeça de notícia ruim. Não estou dizendo para você ser alienado. Existem notícias que informam, mas existem notícias que infectam. E então, não se aliene. Assista o que você tiver que assistir, mas não passe o dia todinho, né? Tem gente que passa o dia todo, morreu mais um, morreu mais outro. Você não é do SAMU, você não é do serviço funerário e nem é sanitarista. E nem é autoridade governamental para se preocupar com isso. Se você quer se preocupar, conte para Jesus, né? Mas não adianta. Se você passar o dia todo só ouvindo notícia, você não ora, você não lê a Bíblia, você não limpa a sua casa. Então, faça isso. Tenha vigilância, né, irmãos? Escola Bíblica Online amanhã, a professora Joana Páscoa vai fazer a transmissão. Nós temos a página aí da igreja, eu acredito que vai ser por ela. Não é assim, irmã Joana? E Deus vai abençoar. Mesmo que não seja, eu compartilho na minha página do Facebook. E com certeza será uma bênção para todos nós. Será sobre a igreja de Éfeso, a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, uma carta riquíssima, riquíssima, e será uma bênção para todos nós. Amém? Vou dar a bênção apostólica, e muito obrigado a todos, que Deus abençoe, que o Senhor os visite, trazendo cura, trazendo salvação, reconciliação, e que Deus nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
Sejam conosco. E o povo de Deus diz amém. Louvado seja o nome do Senhor.